O descobrimento do Brasil aconteceu com a chegada da armada de Pedro Álvares Cabral em 22 de abril de 1500 na costa de Salvador. Depois de navegar por muitos meses, pelo oceano, eles chegaram, avistaram terra, uma terra nova, desconhecida, que até então não estavam registrados nos mapas oficiais, e a chegada deles até o Brasil oficializou o registro dessas terras para os portugueses. Mas essas terras imaginárias, elas já eram de posse dos portugueses desde o Tratado de Tordesilhas em 1494. Então, era uma terra que eles já possuíam, mas não tinham explorado ainda. Depois dessa chegada, Portugal não tomou posse das terras, não se instalou aqui nas terras do Brasil antes de 1534. Durante esse período, durante essas 3 décadas, o que aconteceu foi uma exploração, principalmente do pau-brasil, que é o que vai dar origem ao nome que nós temos hoje no Brasil, Brasil, por causa do pau-brasil. Durante esse período, esses 34 anos, mais ou menos, Portugal tinha posse da terra por conta do Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo em 2, uma parte ficou para a Espanha, outra parte ficou para Portugal. O Brasil fazia parte desse lado de Portugal. Mas franceses, ingleses e espanhóis começaram a ver possibilidade de explorar essa terra também. Então, a posse da terra de Portugal começou a ficar ameaçada por conta dessa chegada desses outros interessados nas terras. Então, em 1534, Dom João III vai dividir a terra do Brasil em 14 capitanias e vai doar essas terras para portugueses da burguesia e alguns funcionários da coroa. Eles vão assumir essas terras com o objetivo de produzir algo aqui nas terras do Brasil e eles tinham autorização, inclusive, para escravizar os índios que estavam aqui. Até então, já tinha acontecido um contato com os indígenas e esse contato, que aparentemente durante muito tempo se contou que foi pacífico, hoje os historiadores descobriram, percebem em todas as narrativas, tanto as narrativas europeias como a história indígena, que não foi tão pacífico assim, porque foi a partir dessa chegada dos portugueses ao Brasil que a exploração, que a opressão e que o genocídio dos indígenas aqui do Brasil começou a acontecer. Nesse primeiro momento, as 14 capitanias, elas ficavam margeando ali o oceano, então ela estava na região litorânea. Por conta disso, os primeiros indígenas que se envolveram com a coroa foram os Tupi-Guarani, e isso deu origem a essa imagem que a gente tem do indígena como um Tupi-Guarani. Na verdade, existiam outros povos para dentro da terra do Brasil, mas ali na região litorânea eram principalmente, na grande maioria, esses povos. Não foi uma relação pacífica, houve uma exploração, houveram mortes, houveram batalhas e o Brasil, dali então, a partir da instalação das capitanias, ele começou a se tornar uma região produtiva, a exploração dos índios não era suficiente, foi a partir daí que começou a imigração dos escravos africanos. Então o descobrimento do Brasil, de fato, dia 20, que a gente comemora, dia 22 de abril de 1500, ele foi um pontapé inicial para algo que levaria anos acontecendo, uma posse, uma exploração. O território brasileiro levou anos para se estabelecer como é hoje e a ocupação portuguesa levou anos também aqui no Brasil, só acabando em 1889 com o fim da monarquia e o início da República. Mas a relação do brasileiro com o Brasil ainda não é uma relação de pertencimento, ainda existe um desejo de ser estrangeiro, de ir para fora, porque essa visão do colonizador, essa visão do português que chegou até aqui, ainda permanece no ensino da história. A gente esquece a história indígena e trabalha com a história europeia. É preciso resgatar essa história indígena para que o brasileiro se sinta dono dessa terra, se sinta pertencendo a essa terra que foi descoberta muito antes da chegada dos portugueses.